Amém, meus irmãos. Bom, nós iniciamos na semana passada uma reflexão ou reflexões, uma nova série sobre reflexões de João. João, discípulo de Jesus, o João, discípulo mais próximo, né, de Jesus, aquele amigo. E isso veio com uma espada realmente de dois gumes no domingo anterior, e a gente saímos desse tempo de estudo que tivemos na semana passada com muita expectativa por essa nova série, e hoje vamos dar continuidade. Só recapitulando, na última semana nós falamos que aquele homem do jardim, né, caiu e foi deslocado da sua posição, isso está em Gênesis, e agora em João capítulo 1, a palavra vem como homem para nos devolver ou nos colocar de novo naquele lugar que nós perdemos. Então esse é o verbo que propõe a ação. Essa ação é o meio pelo qual Deus está movimentando e movimentou para nos devolver aquela posição de filho, né? Havíamos isso como propósito principal da criação, caímos, e agora o Filho de Deus, o próprio Filho encarnado, vem para nos devolver, né, a posição de filhos. Ele vem como unigênito e se torna o primogênito. Ele vem como único de Deus e se torna o primeiro de muitos. E isso tem a ver com a ação de reconhecer que por meio dele, por meio desse verbo, da palavra, daquele que criou todas as coisas, tudo que veio a existir só existe porque ele estava lá. Jesus é esse agente do reino que veio trazer novamente a ordem e gerar esse novo povo, povo que tem uma nova mentalidade, que tem um novo comportamento, que se posiciona de forma diferente. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos eles vivendo numa perspectiva ainda terrena, mas com uma mentalidade do céu, né? Isso, João deixou isso no prólogo, né, bem registrado, que Cristo é essa palavra eterna, essa palavra encarnada, que nos devolveu esse acesso. Hoje nós daremos continuidade no livro de João, a partir do versículo 19. João 1, Evangelho de João 1, versículo 19 até o 28. Diz assim: este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João então respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Versículo 24. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu vos batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João
estava batizando. Eu intitulei esse pedaço, esse trecho, como o ministério ou o serviço do precursor. João o Batista como precursor daquele que viria. É preciso lembrar que desde o Éden, Deus sempre foi atrás do homem na tentativa de se relacionar com ele. A gente percebe isso ali no evento da queda ainda, esse homem com vergonha de Deus, se afastando de Deus. E ele, mesmo com todas as suas tentativas de se afastar de Deus, esse homem foi encontrado pela voz do Pai, que numa atitude de amor ia ao encontro, e ele sentiu vergonha, medo. Então, o movimento de Deus sempre foi de nos buscar para próximo. A gente vê isso durante toda a história de Deus com o povo dele. Por exemplo, quando ele encontra Adão, ele faz uma aliança com ele, chamada aliança adâmica. Depois ele encontra Noé, faz uma outra aliança, chamada aliança noética. Depois ele encontra Abraão, a teologia vai registrar como aliança abraâmica. Depois, no descendente de Abraão, ele faz uma aliança com Isaac. Isaac ele faz depois com Jacó. Jacó tem vários filhos, mas ele escolhe fazer uma aliança com José, depois com Moisés, com Josué, com Samuel, com Saul, com Davi, Salomão, os profetas. E durante toda a antiga aliança a gente percebe Deus indo atrás desse homem para fazer relacionamento. Porém, houve um momento que esse movimento de Deus teve uma pausa. Isso pode ser visto nessa página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que chamamos de período interbíblico ou intertestamentário, onde Deus ficou aproximadamente 400 anos em silêncio, sem propor relacionamento como ele fazia antes, e ele passou a observar a ação do homem para perceber o momento de intervenção com o envio do seu filho. Chegado o fim desse período de 400 anos, Deus começou a olhar para a terra e procurar pessoas que pudessem receber essa nova proposta que mudaria toda a humanidade. Salmo 101, versículo 6, fala que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, pessoas que ele possa habitar e com eles andar em caminho reto. Então, Lucas capítulo 1 registra a história do anúncio do nascimento de João Batista. A Bíblia diz que os seus pais, Zacarias e Isabel, e só um parêntese, Isabel era estéril. Quando você volta nessas alianças que Deus fez, sempre havia um caso de esterilidade antecedendo o envio de um propósito. Isso por quê? Para marcar, deixar bem frisado que era o Deus daquela aliança, era o Deus daquele que sem aquele Deus e sem a intervenção desse Deus, o homem não poderia fazer. Então sempre houve casos de esterilidade. Com Isabel não foi diferente. Isabel era estéril, casada com Zacarias. Em Lucas 1 fala que eles eram sacerdotes, mas que a qualificação principal deles era que eles eram justos e irrepreensíveis nos mandamentos do Senhor. Mesmo sendo sacerdote, eles não estavam vivendo, morrendo dentro do templo, de tanto trabalhar. Não era isso que chamou a atenção de Deus. O que chamou a atenção de Deus foi eles
estavam vivendo de forma digna e aguardando algo totalmente novo do céu. Essa expectativa, né, que nós chamamos de justiça, que aponta para essa ideia de estar numa posição onde Deus pode te encontrar. Enquanto nós estávamos cantando aqui, a minha oração foi que, mediante a tantos movimentos, a gente não perca o seu movimento. Em meio a tanta agitação, a gente não perca a hora que Ele agita a água, que a gente deve se mover, deve tocar a água, deve segurar a água. E esse casal vivia de forma justa, digna. Isso é muito especial. E para que eles viviam dessa forma? Porque eles tinham uma expectativa de algo novo, de algo do céu. A palavra justiça, então, tem a ver com um povo justos, pessoas encaixadas com uma missão, com um propósito, e que se posicionam a serviço. Então, não é pessoas também deslocadas de uma percepção daquilo que Deus pode fazer através delas. Não é só se posicionando para o seu bem, mas se posicionando em servir ao propósito eterno de Deus. Isso, Deus, então, abre a madre de Isabel, né, através do envio ali de um anjo falando com Zacarias e manifestando para ele o seu cuidado, e eles então engravidam de João o Batista. Deus levanta João Batista no espírito de Elias, né, no espírito profético, para preparar o caminho para Jesus, para a primeira vinda de Jesus, para a primeira vinda do Messias. Tem um filme na Netflix, A Estrela de Belém, que é muito bonito, muito bonitinho. Ele mostra essa dinâmica aqui de Maria e José, mas aparece lá Zacarias e Isabel e o momento da gestação deles também. E é muito visível perceber que em algum momento aquele casal, Zacarias e Isabel, percebeu que o que eles carregavam tinha a ver com o que aquele outro casal, no caso José e Maria, estava gerando, né? Algo mexeu dentro deles e eles perceberam que havia um propósito, que Deus estava fazendo algo junto. Então, depois de 400 anos de silêncio, Deus ele acha um casal que estava vivendo de forma digna, envia um anjo para falar para ele: olha, novamente eu vou retomar essa dinâmica relacional, mas de uma forma diferente. Nesse momento, ele envia esse anjo para dar informação a respeito da gestação que aquele casal teria, que era de João. João Batista, assim como Elias, né, nasce imbuído de uma mensagem poderosa e destemida, convocando as pessoas ao mais sincero e absoluto arrependimento. Arrependimento porque o ambiente ao qual ele se manifesta é um ambiente que queria, entre aspas, a manifestação do Messias, mas queria o Messias à imagem e semelhança deles. Não o Messias que colocaria todos os reinos humanos em risco naquele momento. Né? Mas o que essa história, o que o nascimento desse João fala para a gente nessa manhã? A primeira coisa que eu separei para a gente perceber é que João Batista sabia exatamente quem ele não era. No versículo 19, fala assim, olha, você é o Cristo? E ele fala, eu não sou o Cristo. João declarou categoricamente, eu não sou o Cristo. Depois perguntado para ele, você é Elias? Ele fala, não, eu não sou Elias. Depois perguntado, então você é o profeta apontado por Moisés durante toda a lei? Ele fala, também não sou aquele profeta apontado. E o que significa perguntar para ele, ou ele ser questionado se ele era o Cristo?
não ser o Cristo envolvia muita coisa. Porque imagina você ser igualado a uma pessoa que é seu maior ídolo. Imagina alguém te ouvindo falar. Não, imagina um jogador, um menino de 10 anos jogando futebol e alguém chegar para ele e falar assim: olha, eu vi Pelé jogar e você é o Pelé. Então envolvia para aquele homem, João, o ser aproximado a. E quando chega para ele e fala assim: você é o Cristo, ele assume o risco de não assumir esse lugar. Ele está lutando contra uma tentação muito comum nos nossos dias, que é quando nós assumimos um lugar muito perigoso, quando pessoas são usadas por Deus e aí elas passam a ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. E aí as pessoas, em vez de recorrer ao Deus, né, e isso era o que a religião fazia, eles representavam Deus e, de alguma forma, tinha todo um círculo de benefício em torno desse serviço. E ele fala: não, eu não sou igual a vocês que querem ser Deus. Eu não sou o Cristo. Não se tratava apenas de um elogio, mas de um leque de possibilidades que se abria caso ele aceitasse a afirmação. Já que você é o Cristo, então nós podemos pensar em benefícios. Você pode entrar para o nosso time de benefícios, time de sacerdotes. E é muito nítido que João sabia que ele era amigo do noivo, mas ele não era o noivo. Nós, irmãos, podemos ser instrumentos de Deus, mas nunca acharmos que somos Deus na vida das pessoas. Esse lugar de Deus, de endeusamento, principalmente na vida do servo, do sacerdote, do líder, do pastor, enfim, de alguém que está apoiando outra pessoa, é muito perigoso. Porque as pessoas passam a canalizar uma expectativa que em algum momento você não consegue atender em grande proporção. E aí vai se aumentando os números, vai se aumentando as demandas e a gente não se percebe possível tal resposta. Então a primeira coisa que João faz é falar: bom, eu não sou o Cristo. Depois ele fala que ele não é Elias. O que significava ele dizer que não era Elias? Ele simplesmente estava negando ser a imagem do maior profeta do Antigo Testamento. É um dos homens mais citados em manifestação de milagre na Antiga Aliança. É aquele grave perigo dos títulos, sabe? Que a pessoa para de te reconhecer por quem você é e começa a te reconhecer pelo que você faz. E aí você chega no lugar com toda parece que antes de você chegar já tem um cartaz falando o que você faz. As pessoas, inclusive, param de te chamar pelo nome, para te chamar pelo título. Muitas pessoas gostam de se esconder ou definir suas identidades mediante os títulos que as recebem ou os diplomas que elas têm. E João, ele fala: olha, eu vim com a mesma disponibilidade para Deus de Elias, eu vim com a mesma, talvez, inclinação para ouvir o que Deus quer de Elias, mas eu não sou uma cópia. Eu não sou uma cópia. Então você é o profeta esperado, né? Você é aquele que Isaías falou em diversas profecias. Não, eu não sou. Eu não sou porque eu não sou a última bolacha do pacote. Eu sou um que está abrindo o pacote para vocês verem a bolacha. Esse aqui fala do nosso perigo de assumirmos um lugar de pioneirismo. Donos da última revelação, detentor da resposta, é aquele que tudo que vai ser feito precisa
piramidalmente falando, né? Passar pelo ok. João, ele não era o profeta apontado por Moisés, mas ele era um precursor, um antecessor ao profeta. Ou por uma mensagem profética, ele abria um tempo profético, mas ele não se reconhecia pelo título que as pessoas queriam dar para ele. E a construção de quem nós somos passa muito antes por saber quem nós não somos. Muitas vezes, nossa maior dificuldade de descobrir quem a gente pode ser respondida num checklist do que a gente não é. E João, para chegar a dizer o que ele era, ele precisou lembrar as pessoas do que ele não era. Então esse é um primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. Como nunca antes, o nosso não valoriza o nosso sim. Quando você sabe o que você não é, você está muito próximo de saber quem você é. Quando você diz não, em algum momento, quando você reconhece esse não, você no momento do sim está trazendo mais força para ele, trazendo mais reconhecimento dele. E versículo 22, a gente percebe que as pessoas estavam ávidas querendo uma resposta. Me diz quem você é. A gente precisa falar para as pessoas que nos enviaram quem você é. Olha a intenção. O que você tem a dizer a respeito de si mesmo? E eu fiquei refletindo que toda pessoa que se esforça muito para dizer quem ela é que no fundo, ela tem insegurança a respeito da sua identidade. Porque quando uma pessoa ela é. Ela não precisa ficar falando o que ela é. Ela não precisa se esconder no título, ela não precisa se esconder na função, ela não precisa se esconder na posição que as pessoas querem colocar. Ela simplesmente é. As pessoas profundamente conscientes de quem são, normalmente elas não preocupam em dizer o que elas são. Elas simplesmente são. E esse mundo, muitas vezes, coloca a gente na parede e a pergunta é: quem é você? Você chega numa reunião, quem é você? Você vai numa escola, quem é você? Você chega numa igreja, quem é você? Muitas vezes não com o intuito de nos conhecer, mas com o intuito de nos posicionar a respeito de alguma coisa. Que a gente tenha plena consciência das coisas que nós não somos. Então, a música do Chorão, mais uma vez, né? Quando ele brinca e diz que o escritório dele era na praia, ele estava sempre na área, mas ele não era daquela laia, não. Ele estava falando: olha, eu estou aqui, mas eu não sou isso aqui. Me observem de forma diferente. O segundo ponto, eu separei esse sermão em 2 blocos. O primeiro, dizendo que João sabia exatamente o que ele não era. E o segundo é que João sabia pontualmente o que ele era. João tinha muita convicção de quem ele era e da missão que ele tinha que fazer. Versículo 23. João respondeu: eu sou uma voz que clama no deserto. Sabe por que João não precisou de um lugar de influência? Por que ele não precisou dos títulos que as pessoas queriam dar para ele? Ele não precisou do protagonismo que o movimento propunha para ele, porque ele sabia profundamente quem ele era. Saber quem somos incide em não precisar se comparar a ninguém. Não precisar tomar o lugar de ninguém, não precisar nos afirmar no que as pessoas pensam de nós. Você não fica na mão delas, porque você já está na mão daquele que te criou.
Então você não precisa lutar para ter uma autoimagem. Ele é a imagem refletida em nós. E saber quem somos incide em não precisar passar por cima de ninguém. Num dia a dia covarde, né? Se você trabalha em muitos locais, você sabe do que eu estou falando. A pessoa chega no primeiro dia de trabalho, oi, tudo bem? No segundo, ela percebe que você está acima dela. No terceiro, ela já quer pegar seu lugar. E aquela que não precisava ser assim, né? Minha sugestão, assim como do João, é que a gente descubra quem a gente é e que a gente possa ser livre dos rótulos, dos títulos, da sentença das pessoas, né? É descobrir quem a gente é e ser de propósito. Doa quem doer. Nos dias bons, sendo você, nos dias maus, sendo você, nos dias felizes, sendo você, nos dias menos felizes, sendo você, nos dias de respostas, sendo você, nos dias de perguntas, sendo você. Como nunca antes, é necessário orarmos por autenticidade. Pessoas autênticas não tem a ver com cada uma mais louca que a outra, não necessariamente. A autenticidade tem a ver com igualdade. A palavra identidade é igual a. Quando eu falo que todos nós temos uma identidade, eu não estou falando que cada um pode ser o que quiser. Eu estou falando que todo mundo foi criado à imagem e semelhança de algo, de alguém, de uma pessoa. Então, identidade tem a ver com igualdade, ser igual. Isso aponta para a nossa essência, né? A essência daquele que nos criou. Mas, por que orar por autenticidade? Porque o mundo voraz nada se cria e tudo se copia. É um total desrespeito também por essa persona da autenticidade humana, ou seja, as pessoas, elas, em geral, né, ficam esperando uma oportunidade de carimbar como dela algo que ela não tem capacidade de criar. E esse não era João. João não queria bater o carimbo em nada de Jesus. Ele queria apenas abrir o caminho. Falou, olha, eu quero clarear a visão de vocês, não para que vocês me enxerguem, mas que vocês enxerguem aquele que vem após mim. Isso é maravilhoso. Que as palavras que a gente está falando aqui possam ir crescendo dentro de nós até a gente se tornar aquilo que Deus quer que a gente se torne. Não aquilo que os nossos pais querem que a gente se torne, não aquilo que os nossos pastores querem que a gente se torne, não aquilo que as pessoas que amamos, de alguma forma, vão planejando para a nossa vida, mas aquilo que Deus tem para a nossa vida. Certamente, se perguntar para Zacarias e Isabel se a missão do filho deles, que eles queriam, a carreira que eles queriam para João Batista, era aquela, certamente eles falariam que não. E você vai ver o porquê que, muito certamente, eles falariam que não. E ele diz algo interessante, ele fala assim, eu sou uma voz. Perceba, ele não é um eco. Ele é uma voz. E há uma diferença, né, entre ser eco é uma cópia, né? É uma contínua ressoar de uma mensagem, mas ele fala, não, eu tenho algo que vocês precisam ouvir, algo novo que vai clarear o caminho. Ele não era um repetidor, ele era um interlocutor. Repetidor, ouve, copia e fala de novo. O interlocutor, ele faz a ligação de dois pontos, né? Para que pessoas participem do processo entre dois pontos, que não estão muito bem definidos, mas existe alguém aqui, existe alguém ali, existe alguém no meio fazendo essa ponte.
João Batista sabia que ele era apenas um interlocutor, que a voz viria após ele, né? Tinha um início e tinha um objetivo. E ele diz que essa voz, ela tinha um lugar também no deserto. É legal perceber que João viveu no deserto o tempo necessário para ele descobrir quem ele era e se manifestar a Israel. Né? Lucas 1,80 fala que ele viveu em desertos. Então, mais uma vez, se perguntasse para os seus pais, você quer que seu filho tenha esse ofício? Para isso ele vai ter que viver a sua vida inteira no deserto até o dia que Deus o permita entrar em Israel e anunciar a vinda do Messias. Você deseja isso? E nós, pais, né, somos uma das armas, das maiores armas em potenciais para estragar os planos de Deus na vida dos nossos filhos. Nós, pais, somos talvez a arma mais letal para estragar os planos de Deus para os nossos filhos. Porque se João Batista fosse meu filho, certamente eu lutaria para que ele não morasse em desertos. E é bonito ver Zacarias e Isabel como uma família espiritual, abrindo um novo tempo, mas é muito complicado pensar em Zacarias e Isabel vendo o filho no deserto. 30 anos, sendo gerado uma mensagem dentro dele. E ele ficou ali o tempo necessário para entender quem ele era e o que ele tinha que fazer. E esse é o que a gente chama de processo. Hoje em dia essa palavra é muito utilizada, mas pouco vivenciada. Né? É o processo. É o processo. Mas será que entendemos de fato o que é estar dentro desse processo? O deserto era o processo necessário para a formação de toda pessoa com propósito naquele momento, porque dentro de Israel havia muitas vozes. A voz da religião, a voz do poder, a voz da violência, a voz de Roma. Mas Deus, para dizer com voz audível, precisou conduzir esse rapaz para o deserto. E lá ele teve acesso ao coração dele. Deserto pode apontar para nós aquele lugar onde as muitas vozes se calam, onde de vez em quando a gente precisa ir lá. Talvez é um lugar de jejum, né, que a gente fica mais constrangido, mais para dentro. Talvez é um lugar de jejum de palavras, né? Tem gente que fala tanto que dá bom dia a cavalo, e às vezes precisa fazer jejum do que fala. Às vezes é jejum de pensamentos. Essa semana eu fiz isso, foi bom. Eu tirei um tempo para refrigerar minha mente apenas com pensamentos de esperança, perspectivas bíblicas do que Deus, da soberania de Deus, do cuidado de Deus, do que Ele está fazendo, tudo que Ele já fez. E eu gastei horas apenas fazendo isso, não deixando nenhuma outra má notícia chegar, porque se liga a televisão, é uma enxurrada de notícias. Você sai na rua, é medo. Você entra para comprar um remédio na drogaria, há medo da pessoa que está te atendendo, há medo em você de estar... Está entendendo isso? Então o cenário é muito hostil. Então um jejum de más notícias. Jesus também, se a gente lembrar, Jesus ele também obedeceu essa dinâmica do deserto. Em Lucas capítulo 3, no finalzinho ali, tem aquela manifestação da pomba, aquela voz do céu que fala: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E após ele ouvir essa sentença do Pai, ele vai para o deserto, né, ser tentado durante 40 dias. Jesus também passou por esse ambiente, por essa realidade que chamamos de deserto. O deserto é esse lugar onde propostas chegam a nós e a gente naquele momento pode decidir se a gente se agarra no mandamento, na palavra ou na oportunidade. E é interessante que
realidades aconteçam no deserto, para você ter poder de escolha. Porque se, muito possivelmente, ela acontece durante todo o movimento, você se torna uma presa fácil para agarrar a oportunidade e perder o mandamento. Deserto é esse lugar da gente olhar no horizonte e ver lá no final que o céu toca a terra. Deserto é um lugar onde coisas sobrenaturais podem acontecer. Em especial, irmãos, deserto é um lugar de pessoas que são marcadas profundamente por um propósito eterno. Eu desconheço uma pessoa que é um caminho de cura para outros, que não gastou um tempo e foi ferido nesse lugar chamado deserto. Foi marcado pelo que ele viu, pelo que ele ouviu, pelas experiências de dor que teve. E é nos momentos mais altos da nossa vida, no sentido de provação, que normalmente essas coisas acontecem. Né? Essa voz audível, essa missão, essa sentença a respeito da nossa identidade, é nesse lugar que muitas vezes ela acontece. Eu coloquei uma frase aqui: tempos difíceis nos aguardam e em breve teremos que escolher entre o fácil e o certo. Tempos difíceis nos aguardam e em breve teremos que escolher entre o fácil ou o certo. Isso automaticamente nos coloca num lugar de dificuldade. Porque o certo não será fácil. O certo não é fácil. Não é certo porque todo mundo está fazendo e acha que é certo. Não se torna certo por isso. E João era esse lembrar naquele tempo, João Batista, que mesmo os sacerdotes falando que estava certo, mesmo a religião falando que estava certo, mesmo o governo de Roma falando que estava certo, Deus não estava falando que estava certo. Mas para isso ele ia ter que enfrentar as dificuldades, para ser essa voz, para ser essa mensagem. Então, o que é um precursor? Precursor é aquele que anuncia, que precede, que prepara, que indica a respeito de outro, ou indica um acontecimento. É um que anuncia a vinda de algo novo, algo que está se antecipando. É aquele que dá a voz de comando para uma invasão. Todo exército tinha um precursor. Era aquele mais fininho que ia na frente, subia no monte, observava como o exército estava avançando, voltava com a informação e, mediante um sinal, eles lideravam o avanço. Esse é o precursor. É esse que João Batista foi. É aquele que é instrumento em serviço de outros. Né? Deus, muito nitidamente, envia Cristo com uma palavra eterna, e agora esse Cristo é precedido por uma mensagem profética a respeito da chegada do Messias. Isso pela vida de um homem chamado João Batista, que é um precursor de Jesus, é um antecessor de Jesus. Deus envia esse João Batista para anunciar a primeira vinda. E a pergunta é: Jesus veio? Jesus veio. Então, quando se levanta alguém dizendo eu sou João Batista, a gente poderia dizer assim, bom, é esse serviço de anunciar a vinda, a primeira vinda, já aconteceu. Ele já veio.
A gente acredita que há uma necessidade de se levantar um outro João Batista, não mais uma pessoa, mas um grupo de pessoas que são resposta desse primeiro João Batista, que vai anunciar a segunda vinda do Messias, né? Ou o retorno do Messias. Deus levantou esse primeiro no espírito de Elias e preparou o caminho, para preparar o caminho da primeira. E agora ele está levantando não apenas um homem, mas um povo, uma companhia, para sinalizar o retorno, a segunda vinda do Messias. É interessante perceber que Lucas 9 vai dizer que quando Jesus estava aqui, ele dizia que as raposas tinham seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, Cristo, a imagem do cabeça, não tendo onde reclinar. Nós, como igreja, somos reconhecidos em várias passagens na Bíblia como corpo de Cristo. Então, aquele que não tinha um corpo, agora tem um corpo. E esse corpo, acreditamos ser a igreja, e a igreja como um segundo João Batista, como uma companhia de João Batista, como um povo que prepara o caminho, que sinaliza a volta, né? Que manifesta que ele está voltando. Jesus agora ele tem um corpo que será responsável de preparar o caminho. O que a gente está fazendo aqui? Preparando o caminho. O que é preparar o caminho? Preparar o caminho é preparar pessoas. É falar a respeito de alguém que está vindo ou que está voltando. É você pregar arrependimento, pregar a expectativa de uma vida centrada nas Escrituras, no mandamento, uma vida justa, no sentido de posição correta. Não mais um homem dizendo que é João Batista, mas uma geração, um povo, um grupo, uma companhia chamada Igreja de Jesus, como o segundo João Batista. Isso para quê? Por que a gente precisa preparar o caminho? Para preparar pessoas que anunciam essa segunda vinda. Quem são essas pessoas? Esses precursores do reino de Deus, que sinaliza que o rei está voltando. Isso é o que nós podemos aprender com a grande missão de João Batista. O que ele fez é, no singular, o que nós devemos fazer hoje no plural. Habitar em momentos no deserto, perceber que somos uma voz, pregar arrependimento, sinalizar uma volta. Aquecer o coração dos ouvintes a respeito daquele que está por vir, a saber, Jesus, o Messias. E assim levantaremos um testemunho genuíno. Só lembrando, eu acho que todos já me ouviram falar isso diversas vezes, que testemunho é a palavra martírio, e tem a ver quando você afirma ter visto algo, ouvido ou experimentado algo. Você é testemunha ocular daquilo que você está dizendo. Então, quando você, por exemplo, testemunha um crime e alguém comunica ao judiciário que você estava presente na cena, você é intimado a depor como testemunha. E o que te dá crédito para ser ouvido? A veracidade que você validou o fato, que você estava presente no fato, que algo aconteceu com você. Então é impossível você ser um testemunha se você não tiver visto, ouvido ou experimentado algo. Eu quero ser um testemunha. Você precisa ter visto, ouvido ou experimentado algo. E aí, Paulo, por exemplo, quando teve essa experiência, ele disse o seguinte, Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é testemunho. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Isso é um testemunho. Quando tudo que nós somos e fazemos passa a ser governado por quem Ele é.
Não mais uma vida intencionalmente racional a meu favor, mas uma vida ligada a um propósito de uma vivência como anunciador da volta de Jesus. Então, o jeito que eu vivo, que eu cuido dos meus filhos, que eu me relaciono, que eu sirvo a igreja, tudo isso com um propósito maior do que apenas desembocar na minha própria vida. Testemunhar o reino não é algo que nós fazemos, irmãos, é algo que nós somos. As pessoas pegam os microfones e dizem assim, deixa eu dar um testemunho. E muitas vezes elas não são testemunhas. Porque dar um testemunho é falar de quem Cristo é, do que Ele fez e do que Ele vai voltar. Não falar dos milagres que Ele pode fazer na nossa vida, das coisas boas que Ele nos dá. Testemunho é algo que nós somos, não o que nós falamos. E João Batista era uma voz. Ele não só tinha uma voz. Mesmo no deserto, ele era uma voz. Ele diz, olha, versículo 23. Ele não diz, eu tenho uma voz. Ou eu recebi uma mensagem. Ele diz, eu sou uma voz. A pergunta é, será que Deus pode contar comigo e com você como precursor? João Batista, irmãos, ele teve um ministério muito curto. Dizem alguns teólogos que ele durou de 6 meses a 1 ano no máximo. Então pensa bem uma coisa. Imagina Deus preparando você 30 anos no deserto para você voltar a manifestar Ele, não se manifestar, mas manifestar o Messias, né, a vontade de Deus, a vinda do Messias, e de 6 meses a 1 ano você termina seu ministério. E isso seria a falência de muitas comunidades, né, que falam, 50 anos, nós estamos aqui há 200 anos, enfim. Mas, se de fato fôssemos efetivos, pode ser que duraria apenas 6 meses a 1 ano nosso ministério. E Cristo ainda não voltou. Ele precisa ser anunciado. No caso de João Batista, ele teve... Imagina Deus te preparando uma vida inteira para ter um sermão, uma mensagem. Qual era? Arrependa-se. É chegado o reino de Deus. Só isso. Volta para Israel e fala para o grupo dos religiosos, dos líderes, sacerdotes da época. Arrependa-se. Vai para o governador, arrependa-se. Espere na beira do rio as pessoas chegarem e batize o batismo na água, sinalizando um arrependimento para a vida do Messias. João 5,35 fala que ele era uma candeia. Candeia é similar a uma vela, né? Aquela imagem da vela que era colocada no castiçal e que iluminava todo o lugar santo, né? Mas João era uma candeia no sentido de uma vela que queimava e ao queimar se consumia. A missão de uma vela não é ficar durando para sempre, é iluminar naquele momento e deixar de ser. Não é crescer de tamanho. Uma vela cumprindo o seu propósito, ela continua viva. Ela morre. Ela deixa de ser. Candeia também é semelhante a um olho que antecipa ao corpo o próximo movimento. Então eu gosto dessa ideia. Inclusive tem várias sociedades que foram criadas com a ideia do olho que tudo vê. É como se fosse um grupo de pessoas que pensam, que manipulam tudo a seu interesse. Mas aqui já diz que nós somos candeia, fala lá em Mateus, capítulo 5:16, e aqui em João 5:35 fala que João era essa candeia também, que é semelhante a um olho. Bom, se ele é o cabeça e eu sou o corpo, né, esse olho é a possibilidade de eu enxergar algo
e sinalizar aquilo que o corpo deve ir, né? E ajudar a discernir o próximo passo do corpo. Então faz sentido ser candeia, né? É aquele que mostra caminho ao corpo, numa analogia à candeia no Antigo Testamento, que era utilizada para iluminar o caminho onde as pessoas iam passar. Por que as pessoas aceitaram a fala de João, dizendo que era candeia, mas não aceitou a luz que ele trazia? Porque a luz que ele trazia denunciava os círculos viciosos que havia na época, denunciava os interesses por trás da exposição da lei na sinagoga, denunciava um sistema de louvores mútuos, né? Porque as pessoas queriam dar ele um título para que eles fossem igual a eles e ficassem no mesmo grupo, porque ali dentro daquele grupo eles se louvavam mutuamente. E João não aceita esse ambiente de complacência compartilhada. Ele põe o pé na porta e fala: olha, não preciso de elogios. E, irmãos, uma das armas mais afiadas que Satanás pode usar contra mim e contra você são elogios. Não aquele elogio que está ligado à afirmação de quem você é e do propósito que Deus te deu, mas aquele elogio condicionado a você passar para o outro lado. Sabe? A você se contaminar com a possibilidade de entrar para o círculo de louvor mútuo, de se achar maior. Senta aqui nas cadeiras atrás, senta nas cadeiras vermelhas, né, que vocês são especiais, senta nos primeiros bancos. Essa ideia do vem para o nosso time. Esse tipo de elogio, isso é do inferno. O profeta, então, ele quebra todo o sistema de prestígio entre os representantes da lei e os convidam a arrepender, que só assim eles conseguiriam ver o Messias. Então não ficou ninguém de fora dessa mensagem. Por isso, é nítido a gente perceber que antes de Deus iluminar através de João Batista, ele ilumina João Batista. Antes dele acender uma geração para ver o Messias, ele acende o dono daquela, o interlocutor daquela mensagem, que era João Batista. E isso fala a nosso respeito, aquela ideia inicial de relacionamento. Antes de carregarmos uma mensagem, a gente precisa ser tocado por essa mensagem. Antes de João Batista ter o que dizer, ele precisou ouvir o que dizer. E isso é muito lindo nessa história. Como que termina, meus irmãos? Eu termino aqui esse sermão. Como que termina essa história? Abre lá comigo em Mateus 14, de 1 a 12. Mateus 14, de 1 a 12. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista no prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que lhe atendessem o pedido.
João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. João Batista termina seu ministério de 6 meses a 1 ano dessa forma. Ele foi tão pontual que ele não negou ou negligenciou a mensagem nem para Herodes. Quem era Herodes? Era a maior autoridade da época. Era o que mandava prender e que mandava soltar. Herodes gostou da menina, chamou ela e falou: olha, se você me pedir. Ele tinha juridicamente a jurisdição territorial dele era muito grande. E ele disse assim: olha, para me te ter, eu posso te dar metade do que eu tenho. E a outra metade fica só para mim. E o resto fica para você e para sua família. Ele fez essa proposta para a menina. A menina foi falar com a mãe. E a mãe falou: olha, a cabeça dele vale mais. Tem pessoas se matando para ter um pedacinho de terra. E a cabeça desse cara valia mais do que metade de uma cidade. Isso por quê? Porque se ele continuasse vivo, negócios fraudulentos não aconteceriam ali. Relacionamentos pecaminosos como esse, incesto, coisas do tipo, né? Pecados não continuariam com tanta obstinação sem alguém não denunciar. Ele seria possivelmente instrumento de Deus para colocar o dedo na ferida e falar: olha, está errado, arrepende-se, que o rei está voltando. Quanto vale a nossa cabeça? Quanto vale o que você pensa? Será que nós estamos dispostos mesmo a ser um testemunho vivo nos últimos dias? A ser a imagem de João Batista? Ou, entre aspas, esse segundo João Batista como igreja que anuncia a volta de Jesus? Quando eu disse sobre nós pais, ontem à noite deitamos para dormir, e o Timóteo estava no quarto dele, a gente já, agora já vamos dormir mesmo. Eu falei: não, eu vou lá pegar para a gente dormir com ele. E aí ficamos juntos, beleza. Aí de madrugada ele acordou, agora de manhã ele estava vendo um filminho lá. Ele acordou antes de nós, e aí ele nos acordou, eu liguei um filminho para ele ver. E era um filminho que o menininho era médico. Aí eu brinquei assim: nossa, aí ele: nossa, eu quero uma roupa daquela. Aí eu falei assim: ah, você quer? Não, tá bom, você quer ser médico quando crescer? E aí ele falou: quero a roupinha. Aí a Rebeca estava perto, chegou perto e falou assim: não, você pode ser pastor também. Na hora que ela falou aquilo, na minha cabeça, eu pensei assim: não, eu não desejo isso nem para... Eu já brinquei falando, eu já falei sério, falando, não desejo isso nem para o diabo, né, se ele não for chamado. Mas se for chamado, eu desejo, porque não tem nada melhor do que ser chamado. Mas eu falei: não, melhor ser médico. A Rebeca: não há nada melhor do que ser o que você nasceu para ser. Que nós possamos ser um testemunho vivo, que o Messias está voltando. Que para isso, se for necessário nos opor, colocar o dedo na ferida, falar que está errado, não para que nós possamos nos vangloriar disso, mas que o próprio Cristo traga uma realidade de arrependimento, de preparo. E que nós também não tiramos, como pais, né,
não possamos tirar dos nossos filhos o privilégio de ser o João Batista, ou parte dessa companhia de João Batista para a nossa geração. Imagina, eu contei para vocês como terminou a história de João Batista, imagina Zacarias e Isabel fazendo o sepultamento do filho com 30 e poucos anos, com um ministério muito curto de 6 meses a 1 ano. Imagina o nível de fé que era necessário para esse casal reconhecer que Deus é soberano e que estava no controle da vida, do propósito eterno na vida deles. Então, que nós, a minha oração essa manhã, essa reflexão, é que você tenha força de buscar ser esse testemunho vivo, esse martúrios, esse martírio, esse perder para ganhar pela vida de Jesus. Amém? Quero orar por você, por mim, por todos. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez por essa palavra, por essa reflexão, pela vida de João Batista. E nós oramos por essa companhia de João Batista que pode se levantar, que já está se levantando, para anunciar a sua volta, a sua segunda vinda. Que nós tenhamos a força necessária para isso, que nós tenhamos o temor necessário para ver isso acontecer e para possibilitar que um testemunho se levante em toda a terra e que eles vejam o Senhor sobretudo o Senhor. Oramos pelos nossos filhos, pela nossa vocação também de cuidar e apontá-los para um propósito eterno, não o propósito que nós desejamos, não o propósito que nós necessariamente sonhamos, mas o propósito que o Senhor mesmo sonhou para a vida deles. Em nome de Jesus.